Olá, amigos, boa noite. Que bom que estamos juntos mais uma vez para trazer a palavra do nosso Mestre Jesus através dos ensinamentos de Emmanuel e Chico Xavier, dessa maravilhosa coleção Fonte Viva. Ela que nos encanta a cada dia, que nos mostra cada lição, que nos eleva e eleva e enleva, nos mostra como nós podemos ser felizes, como podemos nos libertar de tanta dificuldade que graça no mundo, né? Então, hoje nós escolhemos a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição A Espada Simbólica. E Emmanuel destaca este versículo: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus disse isso e Mateus anotou em 10:34. Nessa linda definição, nesse destaque feito por Emmanuel, nesse versículo, Jesus é muito claro, ele diz que não veio trazer paz. Embora ele fale de amor, de serenidade, de harmonia, de glória, enfim, inclusive de paz. Ele fala de tudo que nos enobrece. Mas, apesar disso, ele diz: não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada. E por que será que ele teria dito que veio trazer a espada? Jesus nos alertou que veio trazer a espada pelo simples motivo de que ele estava trazendo algo novo, algo que não era habitual naqueles tempos, que era o amor em todos os corações, a harmonia entre os povos, a felicidade em todos os corações, as bênçãos luminares, tudo que ele veio trazer, principalmente implantar o reino de Deus entre nós. Eu vim trazer, implantar o reino de Deus. Quando ele foi perguntado o que viestes fazer, e ele disse: eu vim construir o reino de Deus. Mas antes que ele construa o reino de Deus, é preciso terminar com o mal. Mas o nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações, em que o mal sobrepuja o bem. E quando o mal aparece, as sombras querem cobrir as sombras que revestem esse mal querem encobrir o bem que surge. E Jesus disse: por isso que não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada, porque ele iria lutar contra o mal. Ele veio disse que vinha estabelecer o reino de Deus entre nós, nos nossos corações, porém teria que nos libertar do mal que existe no mundo, especialmente dentro de nós. E o que Emmanuel nos diz a respeito dessa lição que ele tão abençoadamente nos trouxe? Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado.
Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Na verdade, essa paz que o homem imagina que é a paz do mundo, não era dessa paz que Jesus falava. Não era essa paz que Jesus veio lutar por ela em nosso seio, nem implantar o reino de Deus através dessa paz em que os homens, visceralmente viciados pelos séculos, em que ele sempre ouviu falar na paz, que a paz era ter dinheiro, a paz era não fazer nada, era não precisar trabalhar, porque ele vivia sob uma montanha de dinheiro, que ele não precisava fazer mais nada, a não ser vegetar sem se incomodar com nada, simplesmente deitar e esperar o tempo passar e, como dizem, sempre disseram, matar o tempo, ou seja, o tempo que Deus nos deu para o crescimento, para a nossa melhoria, para o nosso bem-estar espiritual, para sermos melhores amanhã do que hoje. Esse tempo tão precioso. O homem que só conhecia a paz do mundo queria gastar esse tempo sem fazer nada. E o homem, nessa situação, rodeava-se de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse jaez. Não era dessa tranquilidade que Jesus falava. Não era sobre essa paz que Jesus buscava e que ia lutar por ela, que ele ia usar a espada contra essa paz tão decantada no mundo. Não, ele não veio trazer essa paz. Ele veio trazer a espada para nos libertar dessa falsa paz, dessa paz que o mundo nos oferece até hoje. Nos oferece como se ela fosse nos dar felicidade, quando, na verdade, a paz que precisamos é a paz de Deus em nós, baseada na imortalidade da nossa alma, naquela alma que passa, que vai adiante, que supera os obstáculos e prossegue. Essa paz é a paz imortal. Essa paz é que Jesus quer para nós, e não a paz do mundo. Então, ele não endossava esse tipo de tranquilidade que o homem e o mundo oferecia. E, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, dessa paz falsa, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior. A espada simbólica do conhecimento interior, pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Então a guerra vai começar dentro de nós. Na verdade, ela já começou, mas muitos resistem. O mundo ainda é de sombras, um mundo de provas e expiações, baseado na sombra ainda, no mal. Então, muitos resistem ainda
ao amor e querem viver na sombra do mal. Portanto, é preciso que se use a espada simbólica do conhecimento interior, como diz Emmanuel, pela revelação divina. A revelação divina nos mostra esta luta regeneradora, essa espada simbólica, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo, que o homem se melhore, que ele se torne melhor, que ele se liberte das suas más tendências, que ele se liberte do mal que ainda vive nele, que ainda vive em nós. Porque nós temos em nós, dentro de nós, ao entorno de nós, sentimentos negativos. Nós não estamos ainda com sentimentos puros em relação ao próximo. Nós não desejamos sempre o amor, quando o normal seria esse. O que Jesus veio plantar foi exatamente que nos amássemos uns aos outros. Mas para isso nós precisamos nos transformar. E ele teria que usar a espada simbólica do conhecimento interior em nós. E nós temos que fazer esse trabalho. Não vai ser o Cristo que virá fazer esse trabalho por nós. Essa transformação interior é nossa, obrigação nossa, compromisso nosso. Nós vamos lutar pelo nosso progresso, pelo nosso interior melhorado, desafogado das mágoas e das coisas ruins do mundo. Vamos nos libertar da maldade. E, portanto, iniciar a batalha do aperfeiçoamento em nós mesmos. Sermos melhores amanhã do que hoje. O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. A redenção do homem contra o mal e a favor do bem. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sempre que se chega a uma condição que vai modificar a situação interior, essa condição, ela interfere no modus operandi de todos. E o mal não deseja que haja modificação na situação. A situação que está lhe agrada muito, porque é um mundo ainda em que o mal impera. E ele não quer, o mal não quer ir embora. Ele quer dominar, ele quer ser soberano. Portanto, temos que lutar, tirando primeiro o mal que existe em nós, para irmos na nossa luta redentora contra o mal que existe no mundo. Então, desde o primeiro ensinamento de Jesus, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Ele chegou a se submeter aos maiores sacrifícios nos seus ensinamentos, para que nós soubéssemos até onde nós deveríamos ir também. Pelo amor ao próximo, por amor a Deus, nós devemos lutar até o fim, para podermos nos libertar das nossas iniquidades. Há quase 20 séculos, vive a Terra
sob esses impulsos renovadores. Jesus nos trouxe o ensinamento maior, a regra áurea do ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos encaminhou para lutar essa guerra contra nós mesmos e contra o mundo que se mergulha ou mergulha-se no mal, que se mergulha, que se envolve, que se arrasta pelo mal, que se envolve no mal, que se deixa levar pelo mal. Esse mundo é que nós temos que lutar por ele. E daí é que Jesus nos trouxe a luz para sairmos deste mundo de tanta maldade. E há 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem estranhos ao processo santificante. Há muitos que não dão atenção. Há muitos que dormem no meio desta batalha. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz e continuar com o mal, fugindo à vida e precipitando a morte. Sim, precipitando a morte não do corpo, porque do corpo sairemos muitas vezes, mas da vida jamais sairemos, porque a vida é a nossa imortalidade. A vida é imortal, temos uma só vida, somos um espírito imortal. Então, buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte do espírito que precisa crescer. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal. Foi isso que Jesus trouxe. Ele não veio nos livrar da paz, ao contrário, ele veio nos livrar do que tirava a nossa paz, ou seja, o mal entranhado nos nossos corações. No entanto, sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, aqueles que estão voltados para o amor do Cristo, encontram nele, Jesus amado, a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Quem traz o bem em si está preparado para vencer o mal. Isso que Jesus nos disse, portanto, ele nos trouxe a espada simbólica para que nós lutássemos contra o mal. Aqueles que ainda trazem o mal em si, lutando contra o mal que existe em si. E por diante nós estaríamos vencendo esse mal e nos transportando para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser.